Deus maravilhoso, graças te damos, Pai, por estarmos na tua casa mais esta noite, para louvar e bendizer o teu santo nome e aprender de ti, querido. Abençoa teu filho que neste momento vai fazer uso da tua palavra, ser com ele, Senhor, como foste até aqui todas as vezes. Abençoa teu filho, fala conosco, querido. Graças te damos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar um pouquinho em pé, só um minutinho. Nós vamos adorar a Deus. Bom é estarmos na presença de Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos deu. Mais uma vez nós estamos aqui nesta congregação. Desta feita agradecemos a Deus pelo convite da serva do Senhor que nos formulou o convite, através das irmãs do Círculo de Oração também. Obrigado por ter lembrado a nossa pessoa. Deus abençoe todo o corpo de obreiro. Tem muitos amigos meus aqui e nós fizemos amizades com os irmãos já. A Igreja de Cristo Jesus, os recepcionistas, todos os irmãos, Roberto e Miriam, uma bênção de Deus. Também a serva do Senhor que louvou a Deus, a família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Jesus é bom, irmão? Amém. Aleluia, Ele é muito mais do que bom, né? Então abra a tua Bíblia, irmão. Vamos para a Bíblia. O tempo é curto e nós precisamos remir o tempo, né? Louvado seja Deus. Livro de Jó, primeiro capítulo e primeiro versículo. Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agradecemos a Deus pela confiança também do pastor Osni, porque se ele não liberar também fica complicado, né? Pastor Osni é o chefe da casa. Depois de Deus ele é o chefe da casa aqui. Então, louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1 e versículo de número 1. Também tem o Ezequiel aí também. Ezequiel, Fernando. Tem muitos amigos aí, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1 e versículo de número 1. Diz-nos a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vou ler mais uma vez. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Tome teu assento, por bondade, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouvimos louvores. Deus já falou conosco de uma forma gloriosa. O Espírito de Deus já se manifestou em nosso meio. Você já pôde sentir já, irmão, a presença de Deus? Não vamos nós esperar terminar o culto ou lá no apelo para nós sentir alguma coisa da parte de Deus, né, irmão? Vamos sentir Deus já desde o início. De preferência é bom a gente começar a sentir Deus desde lá da nossa casa. Porque o nosso primeiro culto, irmão, começa lá na nossa casa. A nossa primeira igreja começa lá na nossa casa. Se sair atribulado de casa, na igreja, daí vai achar defeito no pregador, defeito no cantor, ninguém cantou nada, ninguém pregou nada. Por quê? Porque já saí perturbado de casa. Mas se sair abençoado de casa, eu vou para adorar, eu vou para louvar, eu vou para agradecer, eu vou para exaltar. Daí o coração está aberto, vem o louvor, vem a palavra, o Espírito de Deus se manifesta, a glória desce e você volta para casa renovado, dizendo: Jesus é muito melhor, muito mais do que bom. Jesus é tremendo. Olhando para a palavra que nós lemos aqui nesta noite, irmãos, nós vemos que aqui conta-se a história de Jó. Um homem, irmãos, que realmente tinha um caráter ilibado. Um homem que realmente era um homem que até o próprio Deus testemunhava deste homem. Um homem que era um dos 5 patriarcas da Bíblia. Lá quando nós olhamos para Abraão, para Isaac, para Jacó, nós vemos Noé, nós vemos também Jó fazendo parte dos 5 patriarcas da palavra de Deus quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Diz-nos a Bíblia que esse homem morava na terra de Uz.
era um dos mais ricos do Oriente. Jó não era pobre, irmão. Jó não era paupérrimo. Jó, ele era um homem, um dos mais ricos do Oriente. Porém, é uma história que a igreja que conhece a palavra já sabe aonde muitas vezes nós já queremos chegar através da história de Jó. Porém, nós vemos que este homem, a Bíblia que diz aqui no versículo de número 1, que ele era um homem que tinha 4 características fundamentais na sua vida. E nós poderemos falar sobre essas 4 características aqui rapidamente, resumindo o tempo, porque o tempo é precioso, em poucas palavras, uma mensagem simples e objetiva, e você vai sair daqui dizendo: Deus, eu preciso melhorar. Deus, eu preciso ser um pouquinho melhor. Jesus, eu sou mais ou menos, mas eu preciso melhorar. Louvado seja o Senhor. Nós olhamos para a vida deste homem, nós vemos que a sua primeira característica desse homem, do caráter desse homem, nós vemos que ele era um homem sincero. Primeira qualidade de Jó, do seu caráter, da sua vida, do seu testemunho, era que ele era um homem sincero. Aleluia! O que é ser um homem? Uma pessoa sincera, uma pessoa sincera. É uma pessoa que possui uma só identidade. Ela não possui 2 identidades. Ela é o que é. Ela é o que é aqui na igreja. Ela é o que é lá na rua. Ela é o que é lá na sua casa. Ela é o que é no comércio. Ela é o que é onde ela estiver. Ela é o que é. Ela não é, por exemplo, aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra, no comércio é outra, na rua é outra, na empresa é outra. Não. Ela é uma pessoa sincera. Ela é o que é. É aquela história, irmão, não adianta eu querer dizer que eu sou rico financeiramente se eu não sou. Porém, espiritualmente nós somos filhos do dono do ouro e do dono da prata. Porque o tempo, irmãos, o tempo vai revelar quem verdadeiramente nós somos. Muitas das vezes algumas pessoas acabam se enganando a si mesmo porque querem viver uma vida que não está fora do seu padrão. Daí daqui a pouco o tempo começa a revelar quem verdadeiramente a pessoa é. Daí aquela pessoa que imaginava a pessoa uma coisa vai dizer: meu Deus, mas não é nada disso que eu imaginava. Mas quando a pessoa possui essa característica de ser uma pessoa sincera, é o que é em todos os lugares. Não precisa, irmão, eu ser uma outra pessoa, ter uma outra identidade para eu tentar satisfazer o desejo, a vontade ou o querer de alguém na minha vida, ou ser amigo de alguém, ou ter mais intimidade com alguém. Eu acho que se alguém gosta de mim, tem que gostar pelo aquilo que eu sou, não pelo aquilo que eu tenho. Se alguém quer ser meu amigo, vai ser meu amigo por aquilo que eu tenho, não por aquilo que realmente, não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Aleluia! Porque muitas vezes as pessoas se decepcionam, irmão, porque olham para a aparência e se enganam. Porém, a Bíblia diz que Jó era um homem sincero. Primeira característica, sincero. Terceira, segunda, ele era um homem reto. A Bíblia diz nos Salmos de número 101, no versículo de número 6, a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que andem com Ele, e aqueles que andam em um caminho reto, esses me servirão, diz o salmista escrevendo em suas palavras. E quando nós analisamos e olhamos o que é ser uma pessoa reta, é ser uma pessoa íntegra. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Se os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, isso significa que não são todos. Isso significa que não são muitos. Porque os olhos do Senhor estão procurando. Os olhos do Senhor estão lá no Oriente Médio. Porém, os olhos do Senhor estão aqui na parte ocidental. Os olhos do Senhor estão lá no Japão. Porém, os olhos do Senhor estão sobre a nação brasileira. Os olhos do Senhor estão sobre a nação do Haiti. Mas os olhos do Senhor estão sobre a nação da Alemanha. Como está em todos os lugares da terra, os olhos do Senhor. E a Bíblia ainda diz, irmãos, o apóstolo João diz que os olhos do Senhor não são como os nossos olhos. Os nossos olhos são carnais, mas os olhos do Senhor são olhos como chama de fogo. Ele contempla a tudo e a todos. Eles veem tudo que nós fazemos. A Bíblia diz que nada fica encoberto do que nós fazemos ou realizamos na presença de Deus. Tem um hino que diz assim: tudo Deus vê.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira característica, irmão, de Jó: ele era um homem temente a Deus. Ele temia ao Senhor. E os irmãos sabem que temer a Deus, irmão, não é simplesmente, não é ter medo de Deus. O temer a Deus, irmão, não é simplesmente eu vou pecar e eu tenho medo que Deus vai me matar. De jeito nenhum. O temor a Deus, irmão, refere-se a ter reverência na presença do Senhor, a ser uma pessoa reverente na casa de Deus. Temer a Deus, irmão, é respeitar a Deus. Temer a Deus, irmão, é respeitar a Ele com a sua soberania, com o seu poder, com a sua glória, que Ele é maior e que ninguém é igual a Ele. É só Ele, é tudo para Ele, é tudo dele, vem tudo por Ele. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, a virtude é dele, tudo vem dele. Nós simplesmente somos simples vasos, simples instrumentos, simples canais. Mas se a presença do Senhor se retirar de nós, nós não somos nada. O homem sem Deus, irmãos, é um carro sem combustível. O homem sem a presença do Espírito é um paralítico sem cadeira de roda. O homem sem a presença do Espírito, irmão, é uma folha seca jogada ao chão. Mas Jó era um homem temente a Deus. Aleluia. Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, quantas pessoas que já perderam o temor a Deus, já perderam a reverência a Deus. Quando aceitaram Jesus, irmãos, a reverência era uma reverência tremenda. Reverenciaram o Senhor, adentraram o santuário de Deus. A sua reverência era outra. Nos dias de hoje, irmão, muitos mudaram. A reverência mudou, o temor mudou. Porque o temor, muitos já perderam o temor, já não tem mais aquele respeito. Não, eu estou indo para a casa de Deus. A casa de Deus não é minha casa. Na minha casa eu deito no sofá, eu ergo a perna, eu fico à vontade. Mas na casa do Senhor nós temos que ter respeito. Na casa do Senhor nós temos que ter reverência. Na casa do Senhor nós temos que reverenciar ao Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. E por que não dizer, irmãos, que muitas das vezes nós chegamos na igreja e alguém, irmãos, em vez de dobrar o joelho, ela senta no banco e fica meia hora conversando com o seu irmão. Aleluia. Ela esquece de Deus e fica meia hora conversando com o seu irmão. Irmão, isso não é falta de temor? É falta de temor, irmão. Porque a pessoa que teme a Deus, ele sabe que ele vem para a igreja, ele vem para a casa de Deus. A casa de Deus não é lugar de nós ficar conversando com os nossos irmãos, não. A casa de Deus é casa de oração, é templo de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós viemos aqui, irmão, simplesmente para cultuar ou simplesmente para conversar com nossos irmãos, estamos perdendo o nosso tempo, estamos perdendo o nosso foco. Mas o nosso foco é a adoração, o nosso foco é o louvor, o nosso foco é a gratidão. Louvado seja Deus. Você já agradeceu a Deus pela tua vida no dia de hoje, meu irmão? Você já agradeceu por você ter nascido abençoado, Deus ter te guardado, te livrado? Você já agradeceu a Deus por isso? A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Irmãos, a Bíblia diz que Jó desviava-se do mal. Aqui no capítulo 1 e no versículo de número 8, nós vamos ver que Deus agora chega para Satanás e diz: Satanás, observaste o meu servo Jó? Irmão, no capítulo 1 e no versículo 8, o próprio Deus dá testemunho de Jó. No capítulo 2, no versículo 3, Deus faz a mesma menção. Deus profere as mesmas palavras. Louvado seja o Senhor. E o que o Senhor diz no capítulo 2, no versículo 3? Que é a mesma menção do capítulo 1, no versículo 8. Ele diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a Ele. Irmão, o que o Espírito de Deus está falando de você, irmão? Quando Deus olha do céu para a terra, o que Deus comenta lá no céu ao teu respeito? O que Deus fala de você? Qual é o testemunho que Deus pode falar, proferir acerca da tua pessoa? Ou será que Deus muitas vezes ele se envergonha de certas atitudes? Se envergonha de certos procedimentos? Ou será que Deus muitas vezes se envergonha de certas pessoas, irmãos, que perderam já o temor a Deus?
Mas que Deus nos guarde, irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós esta noite. Que Deus nos cobre com o seu sangue e que nos dê o livramento e que nós venhamos a nos desviar do mal. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, Provérbios capítulo 6, versículo 16: 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª que a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta projetos de iniquidade, pés que se apressam a correr para o mal. Que Deus nos guarde, irmão, que Deus nos livre. Que os nossos pés, como tem aquele cântico lá do 432 da nossa harpa cristã, que nós possamos, que os nossos pés somente vão aonde os santos possam ir. Mas que os meus pés não vão ir em lugares que Deus não tem prazer, que Deus não tem alegria, que Deus não se compraz. Mas que os meus pés possam andar aonde os santos possam ir. Aleluia. E a 7ª é que a sua alma abomina. E qual é? É irmãos que semeiam contenda entre os próprios irmãos. Isso Deus detesta, irmão. Isso Deus abomina. Isso Deus não tem prazer. Irmãos que cometem contenda entre os seus irmãos. Daí nós nos perguntamos que céu nós vamos morar. Se queremos, dizemos que vamos morar todos no céu, mas muitas das vezes não suportamos o nosso irmão do nosso lado. Dizemos que vamos morar todos no mesmo céu, mas não suportamos ver o sucesso do nosso irmão. Você é daquele que se alegra com a alegria do teu irmão, ou você se entristece com a alegria do teu irmão? Tem gente, irmão, que torce contra o sucesso do irmão. Isso não é de Deus. Isso Deus não tem prazer. Tem gente, irmão, que torce contra quando Deus começa a usar alguém. Quando Deus começa a levantar alguém, irmão, tem pessoas que torcem contra para que não dê certo. Mas o sangue de Jesus Cristo nos cobre aqui. O sangue de Jesus Cristo nos cobre aqui. A glória é de Deus, o poder é do Espírito, mas a alegria é do vaso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desviar-se do mal, fugir da aparência do mal. Irmão, quando você observa o mal, nós devemos fugir da aparência do mal e não se apressar em correr para o mal. A Bíblia diz que esse homem, irmão, ele era sincero, ele era reto, ele temia Deus, e também ele era um homem que se desviava do mal. Sabe qual foi o desfecho da sua história? Diz a Bíblia, irmãos, que ele foi acometido, perdeu as suas maiores riquezas, perdeu todos os seus bens. Os irmãos conhecem a história. Perdeu os seus bens, perdeu toda a sua saúde, perdeu toda a sua família, só ficou com a sua esposa praticamente. Nós olhamos para a história e vemos isso na Bíblia Sagrada. E quando nós observamos que esse homem perde tudo, irmão, chegou um momento que o próprio Satanás chega na presença de Deus e diz: Deus, posso tocar na vida de Jó, porque se ele é fiel é porque ele é abençoado, porque ele é abastado, porque ele tem tudo. E resumindo a história, irmão, Satanás acomete Jó de uma grande chaga maligna. E os amigos de Jó começam agora a acusar a Jó, dizendo: rapaz, talvez você pecou, talvez você errou. Irmãos, acusadores é que nunca faltarão, mas pessoas para orar com você são poucos. Acusadores, irmão, sempre vai ter muitos, mas aquele que vai colocar o ombro do lado da tua cruz e vai dizer: meu irmão, vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos buscar junto, e Deus vai nos dar vitória, são poucos. Você quer conhecer os verdadeiros amigos? Conheça os verdadeiros amigos nas horas das suas maiores adversidades. Os maiores amigos você não conhece na hora que você tem dinheiro para dar churrasco para ele, para dar isso, para dar festa, para dar aquilo. Não, os verdadeiros amigos, gente, a gente se conhece na hora da adversidade. Porque muitos destas horas fogem, mas o amigo verdadeiro não.
Ele vai lá, se for preciso, come pão seco junto. Se for preciso, ele toma água se não tem café. Se for preciso, ele toma água se não tem Coca-Cola. Ele toma junto, se alegra junto, chora junto, geme junto, sofre junto. No capítulo 19 desse livro de Jó, no versículo de número 25, depois de tantas acusações, depois de tanto Jó amaldiçoar até mesmo o seu dia, Jó chegou a amaldiçoar o seu dia de tantas adversidades que lhe sobreveio. Ele disse: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Mas no capítulo 19, no versículo de número 25, ele chega a dizer, com toda a sua ousadia, com toda a sua confiança, ele chega a dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar da terra. Jó perdendo toda a sua saúde, toda a sua confiança ali, toda a sua enfermidade, toda a sua saúde ele perdendo, mas ele manteve-se fiel a Deus. Irmãos, Deus é fiel para aqueles que são fiéis. Mas se nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a sua fidelidade. Mas no desfecho da história deste homem, alguém pensa assim: mas então Jó foi um miserável na terra? Jó foi um homem que sofreu muito. E qual foi a recompensa desse homem? Será que esse homem foi chamado só para sofrer? Será que esse homem foi chamado só para passar luta? Alguém muitas vezes ficam se perguntando: mas será que eu fui chamado só para passar prova? Só para passar luta? Só para passar dificuldade? Só para passar por desertos? Não, irmão. Eu quero te dizer e profetizar pela palavra aqui nessa noite: Deus vai mudar esse teu deserto. Deus vai mudar esse teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história, porque Deus mudou a história de Jó, e Deus quer mudar a tua história nesta noite. Qual foi o desfecho desta história? A Bíblia diz, irmãos, que Jó, lá no capítulo 42, já no fim lá do livro, a Bíblia diz que ele estava orando pelos seus amigos. Irmãos, Jó não estava orando por ele, cheirando mal, raspando o corpo com caco de telha, porque estava mal cheiroso, estava cheio de chaga, e estava orando pelos amigos. Jó era amigo, não era? Será que Jó era amigo? Perdeu 10 filhos. Sua mulher chega para ele e diz: amaldiçoe esse teu Deus e mora. Você é um coitado mesmo, está cheirando mal, não resta mais nada para você, amaldiçoa o teu Deus e mora. Ele disse: mulher, tu falas como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus com prazer. Jó quis dizer para ela assim: enquanto nós éramos ricos, você gostava, né? Enquanto nós tínhamos todos os bens, você gostava, né? Enquanto você tinha os melhores sapatos, as melhores roupas, você gostava. Agora, porque nós estamos no deserto, vamos abandonar Deus? Tu falas como uma doida, mulher. Nu eu vim do ventre da minha mãe. Que coisa tremenda, fidelidade a Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Em outras palavras, Jó estava dizendo: não tem problema se eu morrer, eu vou tombar aqui, mas a minha alma vai para a glória. A minha alma vai para a glória. Eu tombo aqui, mas a minha alma vai para a glória com o Senhor. E no capítulo de número 42, a Bíblia diz que Jó, orando pelos seus amigos, capítulo 42 e versículo de número 10, se você olhar na tua Bíblia, a Bíblia vai dizer assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Vamos se colocar em pé na presença de Deus? Maravilha de Deus. Aleluia. Aleluia. Que história linda, irmão. Que exemplo lindo de um homem de Deus. Aleluia. Sincero, íntegro, temente a Deus, apartava-se do mal. Mesmo nas adversidades piores da sua vida, ele continuou adorando a Deus. Aleluia. Domingo, irmão, eu tive uma experiência com Deus domingo. Nós estávamos aqui na Mineirinha, bem pertinho aqui. No domingo nós estávamos aqui com os irmãos da Mineirinha ali, e nós pregamos e falamos. E lá no meio da mensagem eu entrei sobre a chave de Davi. E eu estou já, dia 8 de março, é a minha última parcela do seguro-desemprego, desempregado.
Desemprego em Criciúma tá feio, irmão. E eu dizia assim, mas o nosso Deus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E eu disse assim, no meio da mensagem, eu disse assim, Deus é fiel para abrir uma porta para os fiéis. E eu desempregado. Daqui a pouco, no final do culto, chega uma irmã, vem correndo em cima do altar e entrega alguma coisa para mim, e diz assim, resumindo, que ela me falou. Ela disse, esta semana eu entro com um sinal na tua vida. Esta semana eu entro com um sinal na tua vida. Eu estava pedindo emprego, desempregado, eu pedi emprego, né? Hoje 2 pessoas me ligaram, 2 empresas me ligaram, hoje é terça-feira. Eu preguei domingo. E eu desempregado disse que Deus abre porta e fecha a porta a hora que Ele quer. Sabe o que é isso? Última parcela do seguro-desemprego, pagando aluguel, tem os compromissos, não queremos envergonhar a Deus e nem o evangelho dele. Nós temos um nome a zelar, nós temos compromissos, temos que honrar os nossos compromissos. E eu sempre digo, Deus, que ai de mim que um dia eu vier e envergonhar o teu evangelho. Aleluia. E Deus falou assim, meu filho, nesta semana eu entro com um sinal meu na tua vida. 2 empresas me ligaram hoje, porque o Deus que nós servimos, Ele sempre abre uma porta para o fiel. Domingo eu falei isso desempregado. Hoje o irmão ligou para mim e disse assim, pode amanhã, se você quiser, amanhã já pode começar a fazer os exames. Você vai trabalhar conosco, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é grande. Eu não sei, irmão, como tem gente, irmão, que por qualquer momento ele deixa Jesus de lado. Vamos orar? E Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então, ore pelos teus amigos, ore pelos teus inimigos. E Jesus disse assim, orai pelos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Jó orava pelos amigos, mas Jesus mandou nós orar pelos inimigos também. Resumindo, é para orar por todos, orai uns pelos outros. Resumindo, amém? Vamos orar a Deus então nesse momento? Vamos orar? Eu quero orar por vocês e vocês orar por mim também, né? Vamos orar então? Se você precisa de algo de Deus aqui nessa oportunidade. Quem sabe você está na situação que eu estava domingo, e ainda estou, mas amanhã a porta eu creio que já está aberta. Se você, quem sabe, está nessa situação, vamos orar todos juntos aqui. Aleluia. Quem sabe você não está desempregado, mas está no particular com Deus. Você quer que Deus entre num pormenor da tua vida. Você precisa que Deus entre num particular da tua vida. Vamos orar aqui nessa noite. Aleluia. Você deseja uma oração? Louvado seja o nome do Senhor. Se você não precisa de nada, irmão, muito bem, eu preciso. Se você não necessita, eu sou carente e necessitado da bênção e da misericórdia de Deus. Aleluia, vamos orar, curva a tua fronte e fecha os teus olhos. Se tiver alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com Deus, se tiver alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor, a serva de Deus ali vai estar louvando a Deus de novo, logo após nós orarmos. Como que está a tua comunhão com Deus, irmão? A irmã cantou aqui, irmãos, um hino profético, valeu a pena esperar. E eu pude provar disso, que vale a pena esperar em Deus, que vale a pena esperar o Senhor. Muitas vezes as pessoas se frustram, irmão, porque esperam nos homens. Mas quando nós esperamos em Deus, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Você está confiando no homem ou está confiando em Deus? O homem tem um braço de carne, porém o nosso Deus tem um braço que ninguém torce. Vamos orar, curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Pai nosso que estás nos céus, eu te louvo, Senhor, e te exalto, Senhor, e te glorifico. Ó Deus, nós viemos aqui para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus, vem abençoar pela tua bondade, Senhor, não porque nós merecemos. A tua graça é um favor imerecido, Senhor, que nós não merecíamos, mas o Senhor foi até o Calvário, pagou um preço de sangue pela nossa vida, e hoje nós estamos
estamos aqui, Senhor, recebemos o perdão dos nossos pecados. O Senhor nos lavou com o seu sangue, o Senhor nos batizou com o seu Espírito, o Senhor colocou ferramentas em nossas mãos, e nós estamos aqui para te glorificar, nós estamos aqui para te louvar, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te bendizer, porque vale a pena esperar no Senhor, vale a pena esperar em ti. A minha esperança está posta em ti, a minha esperança está posta no Senhor. Abençoa, Pai, essas irmãs do círculo de oração, abençoa esse setor de trabalho, Senhor. Pastor Osni, bem como a sua família, abençoa, meu Deus, de uma forma extraordinária, para a glória do nome do Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor.